O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para nós entendermos esse evangelho de hoje, que também já é um evangelho que foi meditado durante a semana, nós precisamos voltar também aqui nas primeiras leituras para nós guardarmos o que Deus fala. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos,
e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Depois no Salmo diz: o Senhor é muito bom para com todos, é justo o Senhor em seus caminhos, e é santo em toda obra que ele faz. Aí São Paulo, na carta aos Filipenses, ele está dizendo que para ele tanto faz viver como morrer. Até que ele queria morrer, né, para ir logo ao encontro de Cristo, mas se Deus quer que ele fique aqui ainda, ele vai ficar. Porque o que importa para ele mesmo é viver à altura do Evangelho de Cristo. O que importa para ele é estar em Cristo, é estar em Deus. Aí nós ouvimos essa parábola, né? Como eu já disse, que já foi vista durante a semana, mas hoje é domingo, o dia do Senhor. E como nós estamos no ano A, o Evangelho de São Mateus está em destaque, então todos os domingos vai ser o Evangelho de São Mateus, sendo que durante a semana, algumas semanas atrás, era esse Evangelho que nós estávamos meditando em sequência. Então essa parábola, né? O homem que vai recolhendo as pessoas, chamando para o trabalho e tudo mais, e no final ele paga igual para todo mundo. Para que isso fique mais claro em nós, foi por isso que eu li antes, eu quero trazer aqui o questionamento que Jesus traz, esse administrador faz, que Jesus está fazendo também, que é o seguinte: por acaso não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: quem é você para dizer o que eu devo fazer? Eu sou Deus. Quem manda sou eu. Às vezes a gente encontra pessoas dizendo assim, né? Quem manda sou eu. Não manda nada. Mas quando é Deus, sim. Deus, sim. Quem manda sou eu. Duas coisas que não podem existir dentro do nosso coração. A inveja. A inveja é a tristeza que nós ficamos pelos benefícios que Deus dá ao outro. A vingança, a alegria pelas coisas ruins que aconteceu na vida do outro. Duas coisas que nós não podemos ter. Infelizmente esse homem, você percebe, né? Que ele fica lá no fundo olhando, né? Aí vai lá o dono da vinha pagando, ele está olhando. Quando chega na hora dele, que Deus dá o mesmo, aí ele questiona. Aí, vou ler de novo, né? Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que eu quero? Olha bem, existem coisas que Deus faz que nós nunca vamos entender. Vamos dizer assim, olha, o santo entendeu, como Paulo está mostrando aqui, né? Para ele, o que ele quer viver é a plenitude do Evangelho. O que Deus faz está feito e tudo bem. Vamos dizer assim, olha, um santo lá no campo de concentração, vendo Hitler matando e fazendo tanta maldade, o santo ele olha para Hitler com muita compaixão dele e se pergunta quando é que ele vai mudar. Ele não permite que o espírito de vingança o domine. E se perguntam para ele: você concorda
com o que está acontecendo, você não acha que Deus deveria se vingar de Hitler? Aí o santo vai dizer o seguinte: Deus é quem sabe. Ele não vai dizer assim que Deus destrua. Ele vai dizer: Deus é quem sabe. Pertence a Deus o juízo, o julgamento, a vingança. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, cabe a Deus a vingança. Se no final vier o prejuízo para aquela pessoa, o santo vai dizer a mesma coisa. Foi Deus quem quis. Está na mão de Deus. Se não vier a vingança, ele vai dizer a mesma coisa. Foi Deus quem quis. É Ele quem sabe. Ao santo cabe apenas rezar em algumas situações. Não é somente rezar, né? Ficar ali, né? Mas chegar lá, tem que chamar atenção, tem que mostrar. Olha, você está errado, não é bem assim que você deve agir. Mas a pessoa continua no intento maldoso dela. Nós não podemos ser omissos. Omissos não. Porque o santo ele vai lá no Hitler e vai dizer para o Hitler: Hitler, o que você está fazendo está mal, está errado. Deus não quer isso de você. Aí o Hitler vai lá e continua. Aí o santo abaixa a cabeça e deixa agora Deus responder. É Deus quem vai agora fazer. É Deus que vai condenar ou é Deus que vai absolver? Agora sabe de uma coisa? Deus absolve se houver mudança. Se não houver mudança, Deus condena. Santo Agostinho diz que Deus ele vai ali, ele vai deixando, né? Vai perdoando. Vai chegar um momento que Deus não vai dar o perdão mais. Por quê? Porque Deus deu toda a chance para que houvesse a mudança. Mas no nosso coração não pode existir esse sentimento de questionar Deus, como esse homem veio questionar, e dizer assim para ele, não sei o quê, faz logo. Detona. Destrói. É sempre essa atitude. Foi Deus quem quis. Foi condenado, a pessoa morreu sem mudar de vida. Aí a pessoa poderia dizer assim para Deus: mas Deus, porque o Senhor não deu mais tempo? Olha, Deus deu tempo, a pessoa que foi que não quis. Eu repito, o santo vai dizer assim, ele vai se entristecer, abaixar a cabeça e dizer assim: foi Deus quem quis. Está na mão de Deus. Quem sou eu para questionar a vontade dEle e os desígnios dEle? Uma coisa é certa: Deus quer que todos se salvem. Vocês viram aqui, né? A misericórdia dEle, né? Ele foi chamou um na parte da manhã. Os que foram se salvaram. Chamou os da tarde. Os que foram se salvaram. Os que não foram não se salvaram. É assim. É por isso que os santos eles se penitenciavam, eles rezavam, eles dobravam os joelhos e pediam a Deus. Muitas vezes eles pediam a Deus: Senhor, não leve, enquanto não mudar. Mas chegou o momento que levou.
Porque dia após dia Deus está dando a chance e Ele está querendo que as pessoas mudem. Mas os pensamentos nossos não são os pensamentos de Deus, não são iguais. Imagina, né? Dá para entender isso? Uma pessoa ela leva a vida dela toda em Deus. Chega nos últimos momentos, a pessoa renuncia e deixa tudo para trás. E ela se perde. Aí tem aquela que foi maldosa durante todo o tempo e no último momento ela se converte, se salva. Dá para entender isso? Não dá. Os pensamentos não são... Nós não pensamos igual a Deus. Nós precisamos sempre pedir a Deus a graça de um dia nós pensarmos igual a Ele. Não permitir jamais. Da nossa parte, nós só temos que fazer o bem. Nunca agir por espírito de vingança. Às vezes a gente vê as pessoas agindo pelo instinto de vingança, né? Aí vem e vai lá e faz, é tudo pela vingança. E ainda pede a Deus, a coisa está errada, pede a Deus que aquela coisa que está errada se realize. E às vezes porque Deus está sendo paciente com esse que não muda, ele fica achando que Deus está do lado dele. E Deus não está. E ele continua ali. Agora, veja, né? Quantos Hitler matou? Milhões. Aqueles que ele matou, os que estavam em Deus se salvaram. Os que não estavam, não se salvaram. Mas, aonde está Hitler? Com toda a maldade que ele fez. Onde é que ele está? Enquanto estava ali imperando como mal, com a maldade ali imperando e fazendo, Deus todo dia dando a chance àquele coração endurecido, tal, ali, ó, até que chegou a hora que Deus disse, está na hora, venha. E foi sem mudar o coração. Que pena, teve toda a chance para o arrependimento e para a mudança e não mudou. Mas eu repito, a atitude do homem de Deus é de chegar lá para o outro e dizer, olha, isso que você está fazendo não está correto. Aí entendeu? Quem é você para ficar falando isso, não sei o que e tal. Não, eu só estou dizendo que essa atitude sua, ela não está correta. E a pessoa continua, o santo dá as costas e vai rezar e vai esperar o que vai acontecer. E vai pedir a Deus para que o mal ele não prevaleça. Mas muitas vezes o mal prevalece por não ter aberto o coração. Vou tentar lembrar uma coisa da vida de Santo Inácio de Loyola. Tinha um homem muito mau. E Santo Inácio foi lá e falou para ele, olha, essa atitude sua não está correta, não está certa. Aí o homem, quem é você e não sei o que e tal, e foi falando, era o tal poderoso, né? E Santo Inácio persistiu. Olha, está errado, eu estou falando para o Senhor em nome de Deus. Porque eu estou preocupado com a salvação da tua alma. Porque se o Senhor não mudar, o Senhor vai ver o que vai acontecer contigo. Aí o homem, naquele momento, ele se abriu à graça de Deus.
e mudou de vida. Mudou. Ele disse: eu estou falando em nome de Deus. Porque falar em nome de Deus é falar assim: olha, sua atitude está errada, porque Deus não quer que você fique assim. E houve a mudança. Agora, ai daqueles que não mudarem e continuarem no intento das suas maldades. Mas, repito, diante dos maus, o nosso coração nunca pode ser de vingança. Nunca pode existir vingança no nosso coração. A única coisa que nós pedimos é a misericórdia pela salvação daquela pobre alma que está numa atitude errada e que não quer mudar. E que já fez mal a muitas pessoas, mas que não muda e não reconhece. Porque o destino dos maus é o inferno. E o destino dos bons é o céu. Que os maus mudem o coração para se salvar. E os bons prevaleçam, permaneçam na sua bondade. Mas eu nunca posso dizer para Deus: olha, Senhor, eu não concordo com isso, embora esteja errado. Eu não concordo, Senhor, que o Senhor não faça nada até agora. Olha, eu fico olhando, vou terminar, lá com Acabe e Jezabel, Acabe e Jezabel. Foram 21 anos maltratando o povo de Israel. 21 anos. Elias chegou lá e falou muitas vezes: acabe com isso, muda, Acabe, deixa de ser dominado por Jezabel, porque era Jezabel que o dominava, era Jezabel que ditava para Acabe o que Acabe deveria fazer. E ali, anos e anos, o povo sendo oprimido, Elias foi lá, matou, acabou lá com os profetas de Baal para mostrar que Deus é Deus. E ali Jezabel, cada dia mais o coração de Jezabel ia ficando pior e vingativa, ao ponto de ir atrás de Elias para querer matá-lo. E aí Deus falou pela boca de Elias: olha, Elias, fala para Acabe que as prostitutas vão lamber o sangue dele. E a mesma coisa com Jezabel. Eles não mudaram e a catástrofe aconteceu. Por não ter mudado. Deus nos conceda a graça de nós não sermos movidos pelos instintos, de nós não questionarmos os desígnios de Deus, mas que a vontade de Deus prevaleça sempre no final, e a vontade de Deus vai sempre prevalecer, mas quem vai decidir a nossa vida somos nós mesmos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.